Bem-vindos. Por favor, se preparem para a partida. Esperamos que vocês tenham uma viagem segura, prazerosa e agradável. Obrigada. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa, estou aqui com o Márcio Gomes. Tava falando aqui antes, aí fica Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Na outra semana, a gente recebeu um dos convites da Espaço Z. A gente foi olhar e era um filme relativamente pouco falado, né? Sim. Era Kill, Massacre no Trem. Que parecia aqueles filmes assim da sessão adrenalina do TNT, assim, uma coisa absurdamente máscula. E aí a gente ficou naquelas, vamos ou não vamos nessa cabine, né? Mas aí eu me lembrei do RRR, né? Tá o coraçãozinho quente ainda por causa dos filmes de ação indianos. E a gente foi na semana passada, então, ver Kill, Massacre no Trem. E a gente vai discutir agora. O filme está entrando em cartaz agora na quinta-feira, dia 5 de setembro. E antes de começar, antes de passar a palavra para o Márcio, duas coisas. A gente vai avisar os spoilers hoje bem antes. E depois a gente vai explicar, obviamente, por quê. E além disso, eu só quero passar para o Márcio dizendo que digam o que quiserem desse filme, menos que ele é uma propaganda enganosa, Márcio. Não é uma propaganda enganosa. Não é o RRR também, né? Sim. Isso a gente vai deixar bem claro depois. Eu confesso que no começo, assim, eu tava meio entediado ali no filme, assim, porque muitas sequências de ações e várias delas muito parecidas no começo, assim, e eu fiquei, vai ser só isso o filme. Mas depois não. Depois ele tem uma mudança e daí a partir dessa mudança vira praticamente um outro filme e daí fica completamente alucinante, assim. Sem falar que é extremamente violento também. Então... O trailer fala isso, né? O filme mais violento do ano. Não sei se é o mais violento, mas é uma sangueira. Mas é uma sangueira. Só para não passar, né? O diretor, né? Vamos falar só do diretor e do elenco. Não que sejam... pessoas, pelo menos aqui no Brasil, muito conhecidos, né? O diretor é Nikhil Nagesh Bhatt e as estrelas do filme são o Lakisha, assim mesmo, um nome só. Ele faz o Amrit, que é o policial, herói. Do filme. Herói, meio anti-herói. Depois a gente vai falar um pouco isso. O Raghav Juyal, que é um dos vilões. E a Tanya Maniktala, que é a mocinha da história. Tem bem mais gente que isso, né? Uma galera. Basicamente, uma galera que tava no trem. Então, Não tem massacre de 3, né? De 3, é bastante gente. O diretor não é um cara que pra gente aqui tem filmes muito conhecidos. Eu fui dar uma olhada aqui na filmografia dele. Ele até tem um filme depois, porque o Kill ele é de 2023, na verdade. Acho que não só aqui, como no Ocidente em geral, ele está saindo agora. Tem um outro filme depois que chama Apurva, que também já foi lançado depois. Mas enfim, não tem nenhum... Ele deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... É que aqui também tem seriados. Mas enfim, ele não é um cara com uma carreira... O primeiro filme dele é de 2009... Mas não é um cara que tem, sei lá, 10 filmes ainda. Os atores também, mesmo Fiquei apaixonado pela protagonista. E aí fui olhar, mas ela também nenhum deles tem uma carreira, pelo menos ali dos principais, uma carreira muito longa. Acho que o vilão um pouquinho mais. Mas enfim, Márcio, fala um pouco mais aí. Breve, né? Porque esse filme não é que o spoiler vai contar muito da história, mas ele tem uma virada muito significativa pra gente falar sobre. Exatamente, ele tem uma virada muito significativa no meio do filme, eu acho. No meio. Eu olhei Tu cronometrou ali, no meio. Porque me chamou a atenção, porque dá essa virada e aí sobem os créditos. Não é os créditos, ele dá o título do filme. Em vez de dar no começo do filme ou no final, ele dá no meio. Porque assim. Às vezes, e até meio cultura de jogo, assim, de videogame, tu começa a jogar e aí, tipo, meia hora depois, agora é que tá começando o jogo. E aí me chamou a atenção que subiu ali o título
Eu disse, caramba, quanto tempo de filme tem? E é assim, o filme tem 1h30, um pouquinho mais, 1h45. Por aí. Ele dá essa virada ali com seus 45, 50 minutos. E é ali que aparece o título. Então ele meio que subverte, tipo, todas as regras que ele estava apresentando até o começo do filme, até a metade do filme, né? E é um filme que se passa num espaço muito fechado, né? Tudo dentro de um trem. Um assalto que ocorre no trem, então toda a ação é ali dentro dos vagões, então tu tem pouca margem de manobra, não só dos personagens ali, mas do próprio diretor, né? Eu estava vendo uma entrevista dele que ele estava comentando que foi muito difícil filmar, porque eles montaram aqueles vagões ali. E são vagões estreitos, e para conseguir dar a dimensão de tudo aquilo ali, sendo aquele espaço meio confinado. Ele até citou o exemplo do Alien, disse que ele, muita inspiração da questão do primeiro Alien ali, ou do segundo, se não me engano, que passa dentro do Todos os Aliens, os corredores são maiores do que o trem. A ideia era meio essa, assim, fazer uma coisa meio claustrofóbica, assim. E o filme é bem isso, assim, com a diferença que lá no Alien é um bicho só, e ali eram vários vilões, no caso, atacando os protagonistas do filme, o protagonista, mas tem um fiel escudeiro ali, né? Que eu acho que é o primo dele, né? E daí toda aquela ação se desenrola entre as poltronas dos trens, assim. Então dá essa sensação de claustrofobia, assim, de tu não ter espaço para fugir ou para escapar, mas ao mesmo tempo isso aumenta a tensão ali, porque eles acabam usando muito do cenário como arma, assim, né? Tu tira a tampa de privada, pedaço de cadeira, tipo, tudo vira uma arma na mão dos protagonistas ali. E como filme de ação, ele funciona, né? Enfim, a gente vai falar com mais detalhes depois, mas, tipo, me lembra muito, não a estrutura do filme, mas a maneira como ele foi feito, é que ele... tá me fugindo o nome em português, eu me lembro que em inglês é The Raid, que é um filme sul-coreano. Eu também só conheço como The Raid. Que ele se passa dentro de um prédio, né? Os caras invadem um prédio, acho que a polícia invade um prédio onde é feito um negócio de droga, quartel-general de um traficante, enfim. E lá toda a ação se passa dentro daquele prédio. Mas isso é um pouco mais arte marcial, né? Mas também é um filme de ação quase que o tempo inteiro, assim. E esse do trem é a mesma coisa do espaço fechado ali, né? Dentro do compacto do trem, só que mais espremido ainda em relação à questão do prédio, né? O REC também é um pouco isso também, né? Mais para terror daí, né? No sentido da claustrofobia, assim. Também, assim, sem entrar muito detalhe... Bom, como o Mário falou, assim, quem também quem tá junto comigo na turma dos deslumbrados pelo RRR, convém dar uma regulada na expectativa, porque não é o RRR. Isso não chega a ser demérito, porque a régua do RRR é muito alta, assim. O RRR bota qualquer filme da Marvel no chinelo, assim, nem digo da DC. É um filme que ainda tá na Netflix, né? Acho que não tem por que ter saído. Mas, assim, ele é bem diferente em todos os sentidos, a começar pela duração, né? O RRR tem 3 horas. É um épico, né? Esse aqui tem, que nem a gente falou, menos de 2 horas. O RRR é um filme histórico, mas é um filme de época. É um épico, né? Quase, isso, né? Esse não, é um filme que se passa no presente. O RRR tem mais questões políticas que esse. Esse eu até achei que eles fossem... entrar um pouco mais no começo ali, quando fica falando do exército, os caras são soldados, porque a Índia tá passando por um momento, né? Quem não sabe, a Índia também tem uma liderança tanto quanto totalitária no momento. Então, tem o próprio RRR, algumas das críticas que ele sofre é justamente isso, né? Do quanto ele está sendo usado para fins políticos. Esse é uma parada assim, pro bem e pro mal, é um filme que tu desliga o cérebro ali por 1h30 para ver pancadaria. Ele é bem o que ele vende. Ele não vai te dar um roteiro muito elaborado. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que o roteiro tem várias coisas que não fecham assim, ou que eles largam e depois parece que eles esquecem. Mas a questão é a ação, e a ação ele entrega, assim. E mais do que isso, o que eu gostei é como ele subverte várias coisas do gênero, assim. A partir do que a gente for falar ali do tal do momento que vira tudo, mas não só isso, assim. Tem várias outras coisas ao longo do filme que
que qualquer outro filme de ação faria a mesma coisa e não sei se estaria... Nem acho que estaria errado, porque é meio que o comum. Esse filme toma decisões diferentes e nesse sentido eu gosto. Em termos de atuação, a gente não tem muito o que esperar de um filme desses, né? Até tem alguns atores ali um pouco melhores que o outro, mas de resto uma canastrice só, é uma né? canastrice só. Ele no começo, principalmente, ele parece muito novelinha indiana, assim, mas muito, assim. Tem uma... Spoiler. Oi? Spoiler. Sobe a trilha do spoiler. Vamos lá. Sobe Vamos a trilha do lá. spoiler. Subir a trilha do spoiler. Não, eu nem ia falar da grande virada. Eu ia falar assim que a apresentação esses filmes indianos, ele tem um pouco isso, assim. E quando eu tô falando mais do RRR que dele propriamente, mas prometo que vou tentar que seja a última. Quando deu RRR, eu fui ver alguns vídeos de como é que a galera recebia lá o filme. E assim, os cinemas lá é quase torcida de futebol, assim, cara. A galera vai com um papel picado, cara. É um negócio de louco, assim. E as apresentações dos protagonistas são muito característicos do cinema indiano, que é assim, ele nunca... A primeira aparição do protagonista, a câmera nunca vai direto nele, assim. Ele tá sempre de costas, e aí alguém chama ele... E aí ele vira o rosto assim, e aí sobe a música. E a heroína também é a mesma coisa, assim, toca não é nem uma cítara, não sei qual é aquele instrumento indiano, que é como se fosse um violino, mas é um som parecido com o do violino, mas com outro tom, assim. Tem todas essas apresentações bem características. Mas o Márcio tá louco pra falar da virada, então... que eu acho que é a grande subversão do filme. Que eu acho que porque ele meio que ele começa, como o Carlos falou... A gente não deu só a sinopse, né? Por mais que ele seja um assalto num trem. É um assalto num trem. É um assalto no trem. E daí... No qual que tem um pouco mais que isso, né? Porque Não assim, muito. é um amor proibido... Ele tem... tem o Romeu e Julieta ali. O protagonista, o soldado, ele tem um romance escondido lá com a filha do dono de uma transportadora, né? A grande mensagem desse filme é nunca assalte ninguém da Ouro e Prata, né? Basicamente. E aí o seguinte, eles têm um romance escondido, mas ela é... Prometida para um outro. Isso, prometida para um outro. E ela vai viajar e eles vão se encontrar no trem para fugir. E aí acontece que nesse mesmo trem entra uma gangue que quer roubar todo mundo e descobre que o pai dela é rico e aí tenta começa a pegar todo mundo. sequestrar ela, enfim. É uma história bem tradicional, assim. A questão da mudança que a gente fala ali, na real, é porque o filme começa num estilo bem Bollywood, que nem o Carlos falou ali. Cada apresentação tem uma música, então, tipo, a apresentação do mocinho tem uma música ali bem... imponente, assim. Mas sem coreografia, né? Ao Não, contrário sem de coreografia. A Bollywood, música que eu digo é a música de fundo, Sim, assim. sim. E é bem assim, o cara mostra o cara e entra uma trilha. Mostra a mulher, entra uma trilha romântica. Mostra o sogro dele, uma coisa mais de tensão. Então tem todos esses elementos que são bem característicos desses filmes estilo o RRR, uma coisa meio novelesca, assim. E parece até artificial em alguns momentos. E quando esse filme começou, eu imaginei que ia seguir esse ritmo. Então, eu disse, já vi isso antes. E eu tinha acabado de ver um filme que também é indiano, que subverte um pouco isso, que é aquele Fúria Primitiva, que é completamente diferente, assim, ao RRR. Tem algumas coisas que se conectam com esse, assim. Mas, e daí eu pensei, vi aquele filme, agora eu vou voltar para esse. Eu confesso que eu estava meio desapontado no cinema, assim. E daí chega na metade do filme, que é o momento chave, quando uma coisa que tu não espera, que um dos vilões mata... Porque assim, eles vamos dar uma de João Kleber aqui, criar um suspense. Tá. Ele até a metade do filme, e depois talvez mais ainda, assim... Concussão é tapa e facada é arranhão, né? As pintas tomam facada e ninguém morre. O cara bate com um extintor de incêndio na tua cabeça, tu dá uma balançada assim e segue o baile. E aí chega um momento em que a mocinha tá nas mãos do vilão e ela pega a faca e tenta cortar o braço do vilão. E o vilão dá uma facada nela. E a gente pensa assim, mais uma que vai ficar o resto do filme inteiro com aquela facada, mas vai lutar. E aí o cara dá outra facada na mocinha nas costas. Aí tu pensa...
Aí ele vira e dá outra facada nela no pescoço. Aí tu pensa assim, tá difícil pra ela sobreviver agora. Aí ele joga ela fora do trem. Aí tu pensa assim, a mocinha morreu. E daí o filme muda, porque daí se transforma num filme de ação mais violento, mais cético, mais assim, como é que eu vou dizer? Não queria dizer um termo muito lista, assim, mas enfim, um filme que meio que rompe as barreiras de quem é o mocinho e quem é o bandido ali. Porque não só o cara, o protagonista do filme assume uma postura mais violenta, antes ele não queria matar ninguém, porque ele é um policial e tal, queria só parar o assalto ali. Agora não, agora ele entra numa coisa de uma sede de vingança e começa a matar todo mundo. E daí é muito engraçado porque as pessoas que ele vai matando, os vilões que ele vai matando, toda a questão dos vilões ali é uma grande família ali, né? Todo mundo é irmão ou primo de alguém. Então cada vez que um vilão descobre que o outro vilão morreu, é uma choradeira, assim, quase tão grande quanto a choradeira dele pela mocinha. Então todo mundo fica emocionalmente envolvido na história, assim. Então meio que se rompe essas coisas, porque todo mundo acaba usando de artifícios para ensanguentar o outro ainda mais. Então é isso que o filme vira uma grande pancadaria que vira quase um filme gore, assim, em alguns momentos, assim, tem algumas mortes ali que são realmente, assim, bem explícitas. Mas, ao mesmo tempo que ele tem toda essa questão do sangue, das mortes explícitas, do cara quebrando a cara do outro com um extintor de incêndio, ou batendo com a cabeça numa tampa de privada. Ele bota o extintor de incêndio e dispara o extintor de incêndio na boca do cara. Tem tudo isso. Ao mesmo tempo, aquilo que o Carlos falou, ele apanha e não fica nem roxo, assim. No caso, o galã do filme, assim. Ele apanha, leva porrada, leva soco, pontapé, tudo, e tá com a cara limpa. Tiro. Assim, só um cortezinho. Tiro, facada. Então, o cara é tipo o Rocky Balboa no ringue do Apollo lá, com a diferença que o Rocky ia ficando com as caras inchadas, ia ficando meio deformado. O cara esse não. Só no final que ele fica realmente com um corte no rosto. O amigo ainda é pior, porque o amigo dele, o fiel escudeiro, toma um tiro, e aí na sequência seguinte o cara pega... Eu não vou saber agora o nome... Não sei se não chega a ser uma adaga, mas tipo uma foice. Exato. Assim. E não é que o cara bota a adaga no mesmo lugar, ele bota e fica torcendo ali. Aí tu imagina. Mas aí a cena seguinte é o cara pulando de uma cama para outra e dando pontapé. É genial. Então tem essa coisa meio... ele sai de uma coisa novelesca e se torna mais cartunesco, assim, meio história em quadrinho, meio coisa de super-herói mesmo, assim. Então... embora eles não tenham superpoderes, parece que tem, porque levam porrada e continuam agindo como se nada tivesse acontecido, assim. Os caras, como é que é? Eles meio que bambeiam na hora, assim, né? Mas depois parece que acontece alguma coisa, eles têm um shot de adrenalina, assim, e daí foca de novo e vai pra porrada novamente. O filme recomeça. E são várias sequências de luta ao longo do... Então, quem gosta de filme de ação é um prato cheio, assim. Porque são várias sequências de luta ao longo do filme. Em alguns momentos do começo parece que elas se repetem. Daí, a partir do momento que tem a questão mais violenta, muda, porque daí cada morte é diferente da outra. Daí tem um momento que é em cima do trem, tem um momento que é embaixo, tem um momento no outro vagão, então as coisas vão... Tem um momento que é com o mocinho, outra vez é com outros personagens, tem uma que é umas senhorinhas que matam um dos principais bandidos do filme. Que também é um negócio que, assim, se a gente entrar na parada do quanto os clichês do gênero são subvertidos, tem vários, né? Eu acho que o principal é essa parada da mocinha morrer na metade do filme, que na hora eu me lembrei do Psicose, né? Que tu acha que a moça lá é a heroína e o Anthony Perkins vai lá e mata ela. Acho que tem essa... Tá longe de ser humanização do vilão, porque os vilões são vilões, vilões o tempo todo. Mas eles têm sentimentos. Eles choram. Exato. O vilão também chora. E aí eu falei pro Márcio na saída do cinema, assim, cara, eu lembrei do Austin Powers. Porque no Austin Powers tem, né, o capanga que morre e aí ligam pra casa dele, era o aniversário, e o filho dele vai chorar porque fez um bolo de aniversário. Naquele caso era uma comédia, né? E ali não, tipo, os vilões, eles são vilões caricatos, mas, de fato, eles têm sentimentos. Então, assim, ao mesmo tempo em que o cara tá numa transe de vingança, os vilões também entram nessa transe de vingança. Porque tem o cara lá, o gigantão, que ele já sai dando porrada no começo, mas a partir do momento que matam o pai dele...
ele também quer a vingança. E não só, essa é uma das cenas mais impactantes, assim, porque ele não só mata os caras, no caso, por isso que eu digo que às vezes o mocinho ele tem essa coisa de anti-herói ali também, porque ele não só mata os caras, como ele pendura os caras no vagão, daí tem uma fila de corpos pendurados no teto do vagão. Como assim. que ele conseguiu fazer aquilo ali em tão pouco tempo de menos. Dos problemas do filme, né, em relação à veracidade, esse é o menos pior deles. Assim. Então, assim, daí o vilão, daí um dos caras vê o pai pendurado ali, tenta tirar, daí tem aquela coisa, aquele drama de tentar tirar o corpo que tá de pendurado ali, com uma faca cravada na boca. Faca cravada no pescoço. Então, tipo, esse é o nível da coisa da estetização da violência ali. E aí, tu fica meio que esperando, porque assim, tem meio que 3 vilões, né? Esse, o gigantão, que é o Porrada. Tem o cara que é o vilão mesmo do filme, né? Que é o filho do dono da gangue lá. E tem o dono da gangue, que também é bem sanguinário e tudo mais, que é o velhão que lá. Que tem né? uma morte também bastante... Exato. Pra mim, depois a gente pode fazer o ranking das melhores mortes. Pra mim, dá pra fazer nesse filme uns 20, né? Pra mim, ranking de 20. É a melhor morte. Mas tem... e aí tu espera, assim, que todos esses confrontos... sejam confrontos catárticos e assim, tu fica esperando o grande duelo. E aí eu fico pensando em referência toda hora, me lembrou um pouco o segundo Kill Bill, que tu vai esperar assim, a luta final da Kido com o próprio Bill vai ser um negócio épico de horas e horas. Ela dá lá o toquinho no pescoço e acabou. E o confronto dele com esse gigantão, pra mim, foi interessante, porque tu fica esperando assim... eles matam todo mundo ao longo do filme, né? E essas senhorinhas estão lá e o cara mata os filhos dela no começo do filme e meio que tu esquece delas o resto do filme, assim. E aí no final elas dizem, não, nós queremos pegar junto. Elas pegam uns tacape, né? Que não tem... Enfim, e aí o gigantão tá matando o protagonista no final... E vem essas senhorinhas e começa a dar porrada na cabeça dele. E tu pensa assim, o cara vai dar um safanão pra trás. Só que não, elas cravam uma adaga, sei lá o quê. Depois fica martelando. E ficam martelando. Não, por isso tem o lado cômico. É violento, mas é cômico, é engraçado. Mas é legal essa subversão de tu esperar que é ele que vai ter a grande morte... E são as senhorinhas ali que matam o cara, né? Então, assim, tem várias coisas. Uma outra parada da questão do vilão tem sentimento também, assim, o velhão, dono da gangue, que diz assim pro filho, não, tu tá errado, porque tu descumpriu os nossos princípios aqui e tal. E aí ele olha assim... Que princípio? A gente é ladrão, cara. Não tem princípio nenhum aqui, cara. Esse é um filme bem específico, assim. Quem gosta de filme de ação vai gostar desse filme. Quem não gosta de filme de ação... Vai odiar. Quem acha que gosta daquelas coisas mais fidedignas, assim, né? Que gosta de ver... Ou que gosta de ver um filme de ação em que as coisas são parecidas mais próximas do real. Não é esse filme. Esse filme, assim, tu tem que encarar ele como, né, uma coisa mais... Cartoon mesmo, e cômica, e quase como um filme de super-herói, assim, na real, só que com uma qualidade de ação que faz tempo que a gente não vê em nenhum outro filme de super-herói da Marvel, assim. Ou da DC, no caso. Não por acaso... já compraram os direitos. Ele é melhor que o Wolverine, pra ser bem decente. O Wolverine e Deadpool? Eu não vi ainda. Se for ele tem mais roteiro que o Wolverine e Deadpool. E eu acho que com o Wilson aqui, que tá gravando aqui com a gente comentou sobre Deadpool, assim, tem várias cenas de ação também, uma mais violenta que a outra, algumas que simulam umas coisas. Esse é bem isso, assim. É bem isso, só que muito mais sangrento que o Deadpool e o Wolverine. E, claro, tem toda a metalinguagem lá do filme do Deadpool que se autorreferencia o tempo todo, né? Não tem aquela coisa de piada o tempo todo, mas te impacta pela por um filme indiano tenha bastante... O vilão tá toda hora referenciando algo ocidental, né? É o Homem-Aranha. É o Rambo. Não sei quem. Porque o filme é isso, né? É o Rambo, é o Homem-Aranha. São esses personagens heróicos, assim. Não, eu só ia comentar que eu tava dando uma pesquisada antes aqui e já compraram os direitos desse filme para fazer um remake nos Estados Unidos. É a mesma produtora do John Wick. E aí fecha tudo, porque é o mesmo estilo. Eles citam John Wick, não citam em algum momento? Não sei se eles citam John Wick ou se eu que pensei no John Wick. Não, mas a semelhança com o John Wick é muito grande. A própria velocidade da edição, assim. Não, é outro filme. Eu confundi os dois indianos. O Fúria Primitiva, que tem uma citação porque ele pega uma arma e o cara diz que é uma arma parecida com a arma do John Wick. Assim. Esse não. Mas o ritmo de ação é esse. Né?
Eu acho que a questão do cinema indiano está tentando, até porque, né, em virtude das inovações lá, a questão da economia da Índia, que está crescendo cada vez mais, é um país extremamente populoso, que está tentando dar uma guinada tecnológica na mesma linha que a China deu, assim, e eu acho que eles estão tentando impulsionar a questão da divulgação cultural também nessa vibe, mais ou menos na mesma linha do que a Coreia do Sul fez também, né? Que é tentar tornar cada vez mais ocidentalizado alguns desses filmes, com algumas referências bem claras de filmes que as pessoas que consomem esse tipo de coisa, especialmente Netflix ou nos cinemas, né, consigam se identificar. E eu acho que o RRR já tinha algumas coisas disso, mas ainda era um filme muito da cultura indiana, esse menos. O Fúria Primitiva também, embora tenha algumas coisas da cultura também, mas é um filme bem mais ocidentalizado, com todas aquelas referências que a gente tem de submundo, enfim. Então, acho que a tendência é a gente ver cada vez mais filmes indianos nessa estirpe, assim, desse mesmo modelo. E até é engraçado, assim, porque fui ver o trailer, né, antes da gente ver o filme. Que filme é esse? E aí um dos comentários logo embaixo do vídeo era assim, tanto faz, no final eles vão acabar tudo dançando. Como Bollywood. E não tem. Não tem. Não tem. No caso... Ele começa meio novelinha, mas acabou ali. No caso, a dança são as lutas, né? As lutas, especialmente da primeira parte do filme, elas são bem coreografadas, elas não são tão violentas, porque não tem tanta morte assim. Mas daí são... na hora que tava dando aquelas lutinhas, eu pensei, esse filme assim vai ser isso, vai ser essas lutinhas como as danças do RRR. Mas aí depois não. Vou te deixar uma pergunta pro final, assim. Eu até não sei se tem muita margem para interpretação, né? Porque apesar de porrada que ele tomou, né? Como tu disse, é um super-herói. Mas ela passa a... Eu sempre tento a chamar de princesa, porque ela até parece ali às vezes as vestimentas é tipo a princesa Jasmine, né? Do Aladdin, né? E ela fala, porque eles falam que se eles vão ficar juntos, se eles não vão ficar juntos, porque ela foi prometida. E lá pelas tantas ela diz, porque nem que seja em outra vida, eu vou ter que morrer para ficar contigo, não sei o quê. E aí no final do filme, quando ele sai do trem, né, com mais escoriações que não sei quem, aparece ela sentada ali do lado dele e eles conversam e ela volta a falar essa frase. Tu acha que tem alguma margem para interpretar que no final do filme ele morreu? Que ele morreu no final do filme? Eu pensei nisso na hora que poderia ser isso, mas eu acho que não. Eu acho que esse filme vai ter 2. Vai ter um Kill 2. Ele tá todo prontinho para tu fazer. Tu tira de um trem, bota dentro de um avião, sei lá onde. Ele me lembra muito também aquele filme Trem de Busan, né? Que é o filme coreano de zumbi, assim. Tipo, ele não é um filme de zumbis, mas, tipo, pela quantidade de vilões que tem atacando o mocinho, lembra bem uma horda de zumbis, assim. Eu comecei a ver, não terminei. Erro meu, porque falam que é muito bom também. O Snowpiercer, que também é num trem. Esse eu não vi. Que é com o Capitão América também, com né? Chris Evans. Isso. Eu não vi. Que também falam que é muito bom, mas aí é uma parada mais social, de classe, de casta, né? Ali esse filme até, por mais que seja Índia, não tem muito essa história de casta ali, né? Ali não, o cara dono da transportadora tá dormindo no tetinho. No tetinho, né? Tá todo mundo no mesmo par, não tem nem primeira classe, né? A primeira classe parece ser que estão os policiais lá, né? Que uma hora eles conseguem contato. Que é meio maluco, né? É isso que eu falo, assim, o filme tem algumas incongruências, porque assim... Primeiro que tem o cara lá, que é o hacker da história, que ele apaga o sinal do celular para todo mundo. Ele tira o Twitter do ar de todo mundo. O STF do filme. Tu não tem como entrar em contato com ninguém que tá no trem. Mas aí no final ligam. E tipo assim, como é que ligaram? Não sei. Ela tem um romance escondido com o cara. Aí o cara chega ali, porque no começo do filme eles ainda têm contato no trem, né? Quando o bicho tá pegando e tudo mais. O pai dela, tipo, não tem um pio, tipo, quem é esse cara? De onde é que tu conheceu? Ele vai falar lá adiante, né? E assim vai, assim, tem várias coisas que eles largam no começo, assim, e tu acha que, bom, isso aqui vai ser uma questão trabalhada. Não. Nunca mais, cara. Não. Nunca mais, né? Não tem porquê, não é a proposta, né? A proposta não é essa, assim. Tipo, mas assim... É só pra tu dar um molho, pra tu ter um fiapo de história, pra tu conseguir conduzir todas aquelas cenas de ação, assim. Mas, de novo, tem mais história que o Deadpool. Então tá, então eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, já vamos dar notinhas, no caso, trenzinhos. Não, acho que já vamos pra dica, porque amanhã tem mais, né? Beetlejuice. Essa semana tem 2, só pode falar 2 vezes. Agora eu falei 3, daqui a pouco ele aparece aqui. Mas antes do Beetlejuice,
Diz aí então tua nota de 0 a 5 do... Eu dei 3. Eu dei 3,5, cara. Eu tinha dado 3, aí fiquei pensando... Até a virada eu tava com um 2, assim, bem... Era novelinha, né? Mas daí quando deu a virada, eu pensei, não, merece uma. E talvez pudesse até ter dado um pouco mais. Talvez tenha sido muito rigoroso, assim. Acho que, pelo que se propõe, ele cumpre bem. Eu assim. gosto das viradas. Eu acho... Sabe qual é o perfil de filme que ele tem pra mim? É aquele filme que ele vai bombar muito durante uma semana na Netflix. E aí na segunda semana ele já vai cair pra sexto e aí depois... Pode ser. Não vai mais ver, assim. Esperar ele entrar. Sempre tem um filme de ação, assim, e tal. Mas enfim, vamos lá. Dicas da semana. Que vão ficar só contigo porque eu tô na cobertura das Paralimpíadas. Tá sempre com essa desculpinha de Paralimpíadas. Então, eu vou dar o dica do Fúria Primitiva. Então, Monkey Man, que daí segue na mesma linha de filmes indianos. Que eu vi agora, não me lembro onde é que eu vi. É tanto streaming. Eu acho que é no Prime. Né? É no Prime. É no Prime Video, né? Não me lembrava se era no Prime ou era no Max, mas é no Prime. Que também é a história de um jovem indiano que ele faz luta livre, assim, com a máscara de um macaco, por isso o Monkey Man, né? Mas por trás ele tem toda uma história de tentar vingar a mãe que foi morta durante uma ocupação de um assentamento pela polícia lá. Então aí sim tem todas umas questões sociais por trás, tem a corrupção da polícia, tem a questão do uso de drogas, né? Mas é também um filme bastante alucinante em termos de ação, assim, ele tem uma tonalidade mais suja, assim, porque ele se passa todo no submundo, ele é muito escuro em muitos momentos, assim. Não no nível Game of Thrones. Não. Tu consegue enxergar as coisas, pelo menos. Começa a enxergar as lutas, pelo menos. E também, eu acho que eu até te comentei depois que eu vi o filme, né? Que o filme parece um John Wick, só que é um John Wick que apanha o filme todo. Mas depois que eu vi esse filme aqui, que o cara apanhou... Só que ali o cara apanha e fica ensanguentado, né? Tu sente as lesões no corpo do guri, que é bem magrinho, assim, não chega a ser um cara porrada. É o guri que quer ser milionário. Não é, um gurizinho, né? Ele tá malhado, mas ele é fininho, magrinho, assim. Mas é um filme de ação bem bom, assim, e, tipo, a história toda é do começo ao fim, assim, não é que nem esse que começa de um jeito e termina do outro, não, ele é todo linear, assim, e funciona bem. Então, Fúria Primitiva, Monkey Man, no Prime Video. Eu vou, para não dizer que eu não dei dicas, eu vou dar semi-dicas, de séries que eu tô vendo e tô gostando até agora, mas né, até agora a que mais episódios teve 2, a outra teve 1. O que teve um só, que começou na semana passada, a quarta temporada do... Quarta ou segundo? Quarta ou terceira? Agora eu fiquei em dúvida. Acho que é quarta. Do Only Murders in the Building. Tá no eu ia dizer no Star, mas agora é Disney, né? Tá no Disney Plus. E outra que eu também achei muito... Até preferi mais o primeiro episódio do que o segundo, mas acho que tá bom igual, é a série do Cidade de Deus, né? Que tá no Max. Então essas duas... Eu vi um filme no Max... Eu até vi pensando, eu vou ver esse filme... O Max piorou muito, né? Assim como o Twitter. Eu pensei, eu vou ver esse filme para dar de dica no programa, mas não deu. Que é Os Observadores, que é o filme da filha... eu vi que entrou, né? É o filme da filha do Shyamalan. E, cara, ele é bem na vibe do Shyamalan, assim, aquelas meia coisa de folclore, sabe? Só que é muito... Muito ruim. Eu vi que tinha entrado, até fiquei curioso, bom saber. Ele podia ser bom, mas ela não consegue. E aí o filme, falha miseravelmente. E, assim, na linha do Márcio, que eu tentei ver... Eu já tinha achado o final da primeira temporada ruim, que é Os Outros, né? A série brasileira, aquela com a Adriana Esteves e tal, da Briga dos Vizinhos. Mas eu disse, não, vamos ver, vamos dar uma chance pra segunda temporada. Cara, eu tentei, eu juro que eu tentei, eu dificilmente largo série na metade, mas não deu, cara. Chegou num terceiro episódio, eles resolveram botar a realidade virtual na parada. E o uso que eles dão pra realidade virtual é o mesmo que... Tu lembra um filme que tinha nos anos 90, que acho que era O Passageiro do Futuro? Que os caras lá pelas tantas... O cara e a mulher, eles transavam na realidade virtual e os dois corpos se fundiam e assim... Nessa série só faltou o corpo se fundir, assim, mas eles também transam na realidade virtual e ali pra mim foi o limite, assim, isso é a ruindade. Tem um episódio do Black Mirror desse, aquele é horrível, cara. Cobra, não sei o que. É horrível, cara, é muito ruim, cara. Aí, mas aquele ainda tinha umas viradinhas. Tinha umas viradinhas, né? Mas enfim, as minhas dicas são, por enquanto, Cidade de Deus e Only Murder, e a minha não dica, assim como a não dica do Márcio Observadores, a minha não dica é a segunda temporada dos Outros. A gente volta ainda essa semana, né? Muito provavelmente.
para falar do novo Fantasma Se Divertem, certo? A edição é do nosso Wilson Bravo, certo? Um abraço e tchau. Esperamos que tenham gostado do passeio.